Então, temos aqui a primeira pergunta, dirigida ao Ivan. Por que da adição de zinco y boro junto con ANA? En Colombia, bueno, yo creo que en gran parte del mundo el zinc es uno de los elementos menores más limitantes. No es ajeno en Colombia a las plantaciones de palma. Boro y zinc los encontramos siempre como los elementos más limitantes. Hemos encontrado, no presenté los estudios, no hacía parte de la presentación, pero hemos hecho estudios en plantaciones donde hemos tratado ya por más de 2 años en híbrido y hemos visto en análisis de tejido que ese boro y ese zinc sí están llegando, digamos, tienen un efecto en términos de calidad en constitución del racimo, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese punto de que son elementos limitantes en la toma, en la absorción, nosotros estamos viendo una posibilidad allí de entregarlos muy localizados. Es claro que el boro y el zinc no tienen movilidad en la planta, ¿de acuerdo? Es muy difícil su movilidad y lo estamos localizando específicamente allí en el desarrollo de esa inflorescencia, sobre todo para desarrollo en términos de fruto. Respondido? Como é a aplicação em plantios com mais de 5 metros de altura? Sí, estamos pensando. La importancia en este momento, digamos que las plantaciones de híbrido más antiguas, con más edad, son plantaciones de 10, 11 años, son plantas muy robustas. El híbrido es una planta más robusta que guinensis, digamos que su crecimiento no es tan marcado en altura. En este momento lo estamos pensando a futuro qué va a pasar con estas plantaciones de más de 5 o 6 metros de altura. Sí es importante, como les mostré a ustedes, la lanza, el material de la lanza, porque tenemos plantaciones que tienen hasta 3 metros, 4 metros de lanza con buena aplicación en este momento. No sabemos y estamos trabajando con unos implementos en este momento, desarrollando unos implementos para esas plantaciones. Tem mais uma pergunta, Ivan. No caso dos frutos paternocárpicos, qual o percentual de óleo a mais que fruto polinizado? Essa polinização é com pólen, é isso? Quantos porcentual mais de óleo? Ya. Se han hecho varios estudios donde se trabajan, se hace una polinización con polen natural, se hace una polinización y se miden los frutos partenocárpicos. Digamos que en una correcta polinización estamos 3, 4 puntos más de extracción de aceites en partenocárpicos que en polen, bajo esa conformación en híbrido, ¿no? Es lo que hemos encontrado. Mais uma pergunta. Você tem resultado da utilização de ANA em Tenera? Poderia dar alguma recomendação para a Tenera? Sí. Sí y no. A ver, siendo palma, digamos que siendo relativamente la misma especie, hay un cambio en términos de la respuesta del ácido naftalacético en Tenera, ¿sí? Hemos encontrado que no hay una sensibilidad, no es la misma estimulación, no tienen la misma sensibilidad. Yo abrí la presentación diciendo que los reguladores fisiológicos tienen una particularidad, no se comportan igual aún en la misma especie y yo cambio de variedad, hay una diferenciación. Entonces, en este caso, hemos encontrado que no tiene la misma sensibilidad. Encontramos que en el desarrollo del racimo
hacia el mes de desarrollo de racimo, haciendo la aplicación, encontrábamos una respuesta en tamaño de racimo, pero no tenemos un cambio fuerte en términos de tasa de extracción. Entonces, la respuesta es, sí hay una respuesta pequeña, pero va a cambiar el momento, y yo creo que también tiene que mirar algo con el tipo y la dosis que se tiene que aplicar en tener. Hay una respuesta diferenciada. Ok, pergunta para a Boissa, Heitor Opriante. Consegue prever em quanto o preço de óleo vai chegar? Resposta de $1 milhão. Tudo que vocês queriam na palestra, né? Bom, enquanto a gente tiver os níveis de óleo de soja em Chicago rondando 50 pounds ali e o petróleo rodando nos 70, do jeito que está agora, dificilmente a gente vai ver aqui no mercado local um óleo de palma bruto abaixo dos 4.000 FOB, rondando nessa média aí, 4.500, e um óleo de palma refinado na casa dos 5.000 no FOB, né? Porque quando a gente joga para o cálculo de paridade também do produto asiático chegando aqui, e já jogando essa cota dos 8%, né? Ou seja, hoje a gente não tem mais 8% de imposto de importação, essa paridade dá equivalente a R$6.000 CIF com 12, né? CIF São Paulo com 12. Então, no óleo de palma refinado. Então, a gente não, por enquanto, do jeito que está o mercado, a gente deve estar rodando nesses níveis de preço aí no próximo trimestre. Claro que mudanças podem vir, então muita coisa pode acontecer ainda. Hoje o cenário é esse. Quais são as perspectivas do mercado RSPO? Bom, hoje existem planos globais das empresas globais, multinacionais aí, e muitas dessas precisam entrar na compra de produtos RSPO o mais rápido possível, né? Eles têm compromisso com isso. Hoje no mercado local, um dos grandes players, produtores, perderam a certificação, e isso também está impactando no preço, uma vez que eles estão trazendo o produto bruto de fora certificado, refinando e gerando uma dupla oferta no mercado. É um mercado crescente. Quando a gente pega a demanda de 2018 para cá, o crescimento é evidente, principalmente para a parte de químicos, higiene e limpeza. Então, quando a gente olha isso a nível mundial, hoje os prêmios são muito interessantes também. A bonificação ela é retribuída ao produtor. Então, é um mercado que sim deve ser olhado. Mais uma pergunta. Qual a previsão de quanto o mercado vai se ajustar? A gente tem que comprar uma bola de cristal urgente aí, né? É difícil a gente falar quando vai se ajustar. A gente tem que ir acompanhando estoques, né, de palma. A gente vê que tem, não só palma quanto soja, tem bastante no mercado interno. A gente escutou o Priante falando da parte da palma refinada, de em torno de R$6, né, na importada, mas vai depender muito também do estoque. Então, se você tem um produto, né, em torno de R$6, mas o seu estoque não vai comportar, você precisa vender alguma coisa abaixo para poder liberar espaço para entrar mais óleo, é óbvio que você vai ter que assumir esse risco, né, esse preço menor, se não tiver nenhuma demanda para ser colocada. Então, eu acredito que a questão de estabilização depende muito de demanda. Foi o que eu falei na palestra, né? Eu acho que, a partir do momento que os grandes compradores veem que não vai ter mais aquela oscilação, que eu vou comprar hoje e na semana que vem ele vai ficar variando em pequenas, né, oscilações de acordo com o mercado externo, ele sente mais confiança para colocar algum pedido mais longo, né? Então, acho que a partir do momento que estabilizar, já deve dar. Agora, quando vai estabilizar,
Essa parte é mais difícil. Eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter isso daí fatalmente. Outra pergunta, na visão de vocês, qual a previsão para o preço da tonelada de óleo de palma no mercado internacional? Bom, então, a gente tá muito linear aí com o que eu falei na primeira pergunta. Então, a gente está muito dependente da soja. Hoje é o principal produto aí que está atacando o nosso mercado. Em termos de volume, né? Vai entrar a soja americana aí no segundo semestre, o que a gente tem que ficar de olho também. Hoje, o mercado, vamos falar de mercado físico, tá? Óleo de palma bruto, trabalhado no granel. Hoje ele está rodando por volta de $800 no FOB Ásia, ali Malásia, Indonésia. Roterdã? FOB Malásia, Indonésia. Ali tá. FOB Belawan. E o refinado também, eles têm políticas que impulsiona mais a venda do refinado. Então, o refinado tá bem por volta desses preços, né? Hoje, então, se tiver algum ajuste, $50 ali para baixo ou para cima. Tudo vai depender desses fatores aí, petróleo e soja. Sobre o mercado brasileiro, como você vê um possível aumento da demanda de óleo de palma, considerando todas as possíveis aplicações e a forte presença do óleo de soja? Todas as possíveis aplicações, eu acho que sempre depende muito do produto final, né? Eu vejo, por exemplo, a parte de cosméticos. Depende muito de como está o poder aquisitivo, né, das pessoas. Eu acho que a grande massa que foi o que fizeram os preços subirem, foi a grande injeção de dinheiro que teve, né, para a população poder se manter enquanto não trabalhava. Muita gente que às vezes nem trabalhava conseguiu receber algum tipo de auxílio. Então, você vê todo esse dinheiro sendo injetado e isso daí aumenta o poder aquisitivo e, óbvio, impulsiona o consumo. A gente vai ter que ficar de olho realmente nesse poder aquisitivo das pessoas para ver o produto final. Hoje, o mercado de cosmético está recebendo um incentivo e aí está com preços mais, né, interessantes, aí acaba impulsionando alguma coisa. É difícil a gente prever esse tipo de coisa, mas tem que ficar de olho muito no que o governo, né, libera de incentivo, libera de injeção aí, não só monetária, né, como fiscal, e aí a gente vai acompanhando o dia a dia, de acordo com as notícias. A gente sempre se coloca à disposição para os parceiros, né, que precisarem, e a gente vai mantendo informado aí na medida do possível. Acho que eu também tenho uma pergunta. O que fazer para reverter a isenção do imposto de 8 para 0? O que tem que fazer para voltar para 8? Eu acho que hoje o mercado interno, né, de acordo com o consumo, eu acho que a gente tem que se unir, os produtores, né, todos, principalmente, mostrar o tanto de emprego que gera, o tanto de dinheiro que eles acabam, né, gerando também arrecadação de impostos, né, isso na minha opinião. E aí mostrar que hoje a gente tem produto dentro do país para poder atender essa demanda e que não teria essa necessidade de reduzir o imposto de importação para 0, principalmente nessa cota. Mesmo que, de repente, de 10 reduzir para 8, aí 2% impacta, claro, mas não tanto quanto 0, né? Então, você vai ter uma redução de 10%. Eu acho que a união faz a força. Então, acho que mostrando todos esses pontos positivos, que, inclusive, o governo, né, tem participação e arrecadação de impostos, eu acho que é importante mostrar e se unir. Só um adendo dessa cota do Mercosul. Hoje,
com as circunstâncias do mercado hoje, preço de palma, câmbio, menos esse 8%, a gente está falando de menos 50 milhões de reais aqui para a indústria do Pará, o que é uma quantia muito importante para o desenvolvimento de todos, né? Então, só gostaria de complementar com esse número, porque sim, é necessário, é urgente, o trabalho de todos como um só aí para a gente conseguir reverter essa situação. Na verdade, estamos transferindo esse valor para a Indonésia e Malásia. Nada mais do que isso, né? Abrindo mão dos empregos aqui para gerar emprego lá, que é um total descalabro, na verdade. Então, aqui eu já deixo a próxima missão para o novo presidente da Abrapalma, que começará a partir de amanhã. Parabéns. Bom, pergunta para o Fábio. Qual o custo médio por hectare para a automação do processo? Bom, vamos lá. Primeiro, eu precisaria saber qual que é o custo médio de produção. Mas vamos falando de valores hoje, para a gente fazer a parte de automação. Esses valores caíram consideravelmente nos últimos 3 anos, né? E falando abertamente hoje, para nós fazer a implementação de todo aquele processo que eu falei da parte de telemetria, o custo médio hoje, falando em reais, está em torno de 8 a 9 mil reais por equipamento, né? Para a gente ter toda a parte de telemetria implementada e a plataforma disponível, e na qual essa plataforma também, uma vez implementada, você não paga mensalidade, não paga anuidade, não paga mais nada, ela está disponível para o cliente, né? A implementação, esse valor inclui tanto a parte de aquisição, montagem e treinamentos. Caiu bastante, porque na época que eu consultei estava 30, 40 mil. Exato. Reais. Chegamos a fazer proposta lá em 2019, antes da pandemia, de valores de 60 mil reais. É isso que eu me lembro. Outra pergunta, algum projeto ou ideia para mecanização ou automação de outras atividades, hoje manuais na palma? Acho que seria, não sei se está falando sobre a colheita ou não. Na parte de colheita, nós não temos nada ainda, vamos dizer assim, diretamente envolvido, né? Na extração do fruto, eu acho que deve ter sido esta a pergunta, né? Nessa parte ainda não, tá? O que nós estamos muito focados é na questão da parte de aplicação de insumos, né? Tanto no solo quanto a parte de pulverização. Isso nós já temos trabalhos sendo executados para que a gente possa ter automação e também melhorar a parte de eficiência. E o que a gente está testando hoje aqui no estado do Pará, que está bem avançado, é a parte de telemetria, acompanhamento e monitoramento. Isso sim está bem avançado, né? O que nós vamos iniciar, na verdade já iniciamos, com a parte de solo, né? da parte de nutrição de solo, no qual nós queremos, a intenção é melhorar a eficiência, né? E também a qualidade na introdução de todos os insumos. Perfeito. Tem uma pergunta para a AG Capital. Não consegui enxergar como ajudaria o pequeno produtor. Muito bom. Bom, eu acho que cada operação tem a sua característica, cada operação tem o seu DNA, e eu acho que seria aqui, de alguma maneira, imprudente, né, a gente citar que é uma fórmula pronta. Então, cada caso, cada cenário, a gente precisa dar uma olhadinha para verificar de que maneira que a gente pode auxiliar. Então, é algo técnico que a gente pode se debruçar, fazer uma lição de casa aí, para poder avaliar. Não existe, de maneira genérica, uma solução que seja para todos, né? Cada um está enquadrado de uma maneira, cada um reage de uma maneira e aplica os seus impostos de maneira peculiar e particular. Então, é o que a gente precisa se debruçar mesmo. Mas o que eu entendi, parece que o número a partir de 30 funcionários, é sim, isso? Sim. Empresas a partir de 30 funcionários, no regime presumido ou lucro real. Tá? E empresas no agro, especialmente o trabalho de avaliação de imposto de renda.
nesse formato, nesse nicho que a gente atua. Perfeito. Ivan, tem mais outra pergunta. O ANA pode ser aplicado diluído em água? E o resultado? Tem alguma coisa assim? Nosotros hace 5 años empezamos, Colinagro tiene un producto ya líquido con una concentración alta de ácido naftalacético, 17.200 partes por millón exactamente. A partir de eso, nosotros hicimos los primeros trabajos de desarrollo en híbrido. Buenos resultados. Lo que ocurre es que ya por sí la polinización asistida y la polinización artificial requiere una mano de obra. Se pueden aumentar los costos de mano de obra cuando utilizo un producto líquido. Voy a estar cargando líquido, ¿sí? ¿Cuánto líquido debo cargar o debe cargar un polinizador para recorrer 1 hectárea, 2 hectáreas? La logística de ese líquido para llevar a 400, 500 hectáreas, entonces ahí no es viable. El punto, el otro punto es, se requieren unos disolventes especiales para las auxinas y se requieren unos agentes que protegen la auxina de la degradación. Se puede oxidar fácilmente cuestiones de luz, entonces desde el inicio, el producto inicial tiene unas características y el producto final tiene otras. Es viable, se puede diluir, pero no es viable hacer la aplicación. Ya lo hemos estudiado y los costos se suben. E tem uma pergunta aqui para a mesa. Quem quiser responder, fique à vontade. O que acham da palma de óleo cultivada em moldes de sistemas agroflorestais? Alguém quer responder? Só eu mesmo? Bem, vamos lá. A palma, nós percebemos que é uma planta muito helioífera, né? Que gosta muito de sol. Então, assim, uma composição agroflorestal com a palma, eu acho um pouquinho difícil, por várias razões. Primeiro, por esse motivo que eu falei, da competição de luz. Então, é encontrar que tipo de vegetação, talvez de porte mais baixo do que a palma, seria ideal para um consórcio, né? E aí eu enfrento um segundo problema. O sistema radicular do dendê, ele é muito agressivo. Eu tentei fazer um experimento já com dendê implantado no espaçamento de 9 por 9 em triângulo, retirando uma linha, mas as palmeiras já estavam com 14 anos de idade. Retiramos uma linha, então ficou com quase 15 metros, né, de distância entre uma linha e outra, e coloquei 2 linhas de cacau. Infelizmente, eu não consegui estabelecer a cultura do cacau, de tão violento que o sistema radicular é do dendê. Então, eu teria que estudar uma distribuição espacial diferente para ver a viabilidade econômica. Eu sei que tem trabalhos em Tomé-Açu feito dessa maneira, porém, uma coisa que eu questiono, esse trabalho já tem acho que quase 15 anos, eu sempre, desde que ouvi esse sistema agroflorestal lá em Tomé-Açu, faz uns 8 anos atrás, eu sempre fazia a pergunta, eu preciso dos dados econômicos financeiros, que nada se estabelece sem ter viabilidade econômica. Infelizmente, até hoje, ninguém me apresentou esse estudo. Se alguém me apresentar esse estudo e falar, não, isso tem viabilidade, ele tem um investimento de tanto no início, ele vai te dar um retorno daqui a 8 anos, 10 anos,
eu até posso me convencer, mas desde que tenha sustentabilidade econômica. Nenhum projeto, na minha opinião, vejo que é possível implantar sem sustentabilidade econômica. Ele pode ter todas as questões ambientais favoráveis, mas se não tiver sustentabilidade econômica, infelizmente, não se sustenta. Essa é a minha opinião. Tá? Então, no caso da palma, para um pequeno produtor, por exemplo, eu prefiro ter uma área de 3, 4, 5 hectares, que eu acho que é viável para o pequeno agricultor, e ele ter mais 1 ou 2 hectares com outras culturas, como açaí, cacau, seringueira, cacau, que em todo lugar já se demonstrou que esses consórcios são possíveis. Tá? Essa é a minha opinião. Bem, pessoal, sem mais perguntas, estamos encerrando o nosso evento. Agradeço a todos pela presença e eu tenho certeza que eu acho que todos aproveitaram e foi oportuno essa atualização técnica que nós fizemos. Sabemos que nós tivemos muitas outras demandas de outros temas, mas, infelizmente, num dia só não seria possível abordar. Então, nós trouxemos aqui uma abrangência, logicamente, dando a importância na questão nutricional, mas tivemos oportunidade de ver na questão da mecanização, na questão da aplicação do ANA, enxergar um pouquinho do mercado e trazer a inteligência artificial, porque, com certeza, com tantas essas legislações, algum erro nós cometemos e alguma coisa tenho certeza que podemos recuperar. Pessoal, muito obrigado e uma salva de palmas para todos. Obrigado.